começar a nossa aula, então. Beleza. Hoje a gente vai ver, salvo engano, artigo 7º. Confere. Direitos sociais. Desativa o vídeo aí, o Itamar Franco. Saca tudo. Moleque. Boa. Vamos desativar aqui. Agora vai encher o saco aqui. Um monte de gente enchendo o saco. Vamos embora. Artigo 6º, pessoal, e artigo 7º. Vamos lá começar. Então, o coração do constitucional, gente, é o artigo 5º. Eu sugiro que você fique no artigo 5º. Na terça-feira agora, vocês vão estar estudando, aí já vai ter artigo 6º e 7º. Vocês vão dar uma relembrada, faz uma leitura. Pega, quem tiver tempo, pega o áudio do zero. Tem que pegar para ouvir, né? Não tem jeito. Mas quem não tiver tempo, eu sugiro ainda não pegar ele e ficar só no artigo 5º. Ficar no artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º, tá? Então eu sugiro pegar o artigo 5º até o talo, porque o coração da prova é isso aqui, tá, pessoal? O coração da prova é artigo 5º. Coloca aqui o artigo 1º, né? 3º, 4º, mas não precisa estudar isso aqui não, tá? O coração da prova é o artigo 5º, beleza, gente? Então, pegar do zero, para quem já tá bom no artigo 5º resumido. Se você está ouvindo o áudio resumido, já domina todo o artigo 5º, pode até começar exercício, tá? Se você ainda não está dominando o artigo 5º, é só memorização. Tem mais 2 meses ainda para ficar só em memorização. 1 mês já foi. E aqui, artigo 6º. A gente vai começar. Então, vamos lá. Lembra do Estado de Jelinek na Declaração Universal dos Direitos Humanos? O artigo 5º, ele é mais direitos de primeira geração. Os direitos negativos que abordam liberdade. São direitos básicos. Direitos civis, apenas direitos civis no artigo 5º, embora a primeira geração seja direitos civis e políticos. Mas os direitos políticos aqui na Constituição está em outro artigo, um pouquinho mais para baixo, tá? Aqui no artigo 5º a gente vê os direitos civis, que são direitos básicos. O que é o direito civil? Direito civil: vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. É o VILPS. São direitos básicos, é o que você vai ver durante todo o artigo 5º. Beleza, pessoal? Essa parte de penal, eu preciso nem falar da importância dela, né? A gente vai estudar agora um pouquinho o artigo 6º. Ele é bem rapidinho. O artigo 6º é aquele artigo placebo, que não serve para porcaria nenhuma. O artigo 5º não precisa de lei para regulamentar. Então, você vê aqui em cima, logo no caput aqui no início, que eu coloco que tem aplicação imediata e independe de lei para aplicar. Já no artigo 6º, você tem que decorar que precisa de lei. Como assim? Aqui está falando que tem direito à educação, mas tem que criar uma lei, beleza? Uma lei complementar para ela regular ali o MEC, por exemplo. Está falando aqui direito à saúde, mas tem que ter uma lei para regular o SUS. Está falando aqui de moradia, mas vai ter uma lei para regular isso, transporte e por aí vai. Então precisa de uma lei. Aqui só cita. É uma papo furado. Só cita. Fala aqui, você vai ter direito à segurança, previdência social, assistência aos desamparados, proteção à juventude, não, maternidade e infância. Cuidado na hora da prova lá do socioeducativo. A prova do socioeducativo, cuidado para cair proteção, juventude e infância. Não, maternidade e infância. Lazer, alimentação, tá vendo lá na Declaração Universal? Esses direitos aqui de segunda geração são direitos sociais, culturais e econômicos. Olha aqui, social, educação, o Estado tem que prestar. Segurança, né? Assistência aos desamparados. Olha aqui, prestar transporte, moradia,
né? Olha aqui, prestar saúde. Tem que ter saúde gratuita, embora tenha privada também, né? Prestar alimentar. Aí vem aquela questão cultural, prestar lazer, né? Então, aqui são direitos de segunda geração, onde o Estado agora ele tem que prestar esses direitos. São direitos positivos. Agora não está olhando mais para a vida da pessoa, para a liberdade dela na primeira geração. Agora está querendo que o Estado interfira para fornecer serviços. Beleza? Sal mora ali, Edu trabalha lá, Assis prossegue preso, mais transporte, que foi o último a ser incluído. Não precisa saber essas datas. Tá? Com o passar do tempo, foram feitas emendas pelo Congresso, que adicionou ao texto originário outros direitos. Só para você saber, né, que não foi tudo na Constituição de 1988 e surgiu tudo lá. Não. Esses aqui são do texto originário e depois foi surgindo esses aqui. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o artigo 6º é só isso. Acabou. É mais uma decoreba, e aí a banca vai e muda uma palavrinha, ou coloca aqui, direito de segunda geração é o direito à vida. Não, isso é direito de primeira geração, lá no artigo 5º da Constituição, tá bom? Vamos pular agora para o artigo 7º. O artigo 7º são direitos trabalhistas, tá? Vai ter uma lei, a CLT, que vai regular isso aqui. Aqui na Constituição ele só dá uma pincelada. Ele só dá uma pincelada, tá? Algumas coisas o servidor público tem. As que o servidor público tiver, vai estar marcado aqui. Eu vou falar. Ô, Robson, o trabalhador rural também pode ter acesso a esses direitos trabalhistas? Pode. O urbano, rural, alguns servidor público, alguns, a empregada doméstica, tá? E aí nós temos dois princípios aqui. O terceiro é o mínimo existencial, né? É bem rolha. Você tem que ter direitos, um mínimo de direitos para ter uma vida digna, ponto. Mas nós temos dois direitos que, se a banca quiser aprofundar um pouco, ela pode. E é fácil. É o direito da reserva do possível. O Estado ele fala assim, ó, as questões financeiras do Estado. Eu não tenho condições de implementar tudo que está aqui. Mas aos pouquinhos, progressivamente, eu vou implementando. Isso é a reserva do possível. Porém, ele não pode alegar reserva do possível para o retrocesso, porque tem o princípio da vedação ao retrocesso. Ou, falando em François, é o efeito, a gente fala cliquet, né? É o efeito clique. O que é o efeito clique? Se você, o Estado, já implementou, por exemplo, 20 direitos trabalhistas, ele não pode alegar reserva do possível, ou seja, ele não pode falar que está sem grana e retroceder aos direitos que já foram aprovados no Congresso. Entende? Então, tudo que está na Constituição, nessa parte aqui, de direitos fundamentais, não pode ser retirado. Né? O núcleo pode ser ali relativizado, aprimorado, mas não pode ser retirado. Beleza? Então, a gente fala que o núcleo duro são as cláusulas pétreas. Beleza, pessoal? Então, tudo que trata de direitos fundamentais, que no ordenamento internacional são direitos humanos, né? A gente só mudou o nome, né? Não podem, porque são cláusulas pétreas. Tranquilo? Não há vedação a retrocesso. Você pode aumentar, você não pode diminuir. Então, vamos lá. A gente começa com o principal, que é o seguro-desemprego. Tá? O seguro-desemprego, para o trabalhador urbano, rural, tá bom? Empregada não tem, beleza? A doméstica, a diarista, ela não tem seguro-desemprego, né? Não tem carteira assinada. Então, quando é que você vai ter o seguro-desemprego? Para quem é do mercado de trabalho, na lei da selva já sabe. Despedida involuntária. Você tem que tomar cuidado com esse prefixo aqui. Porque aí a banca coloca despedida voluntária, você cai igual um pato, porque você leu rápido. Se fufu. O seguro-desemprego é nesse caso, tá bom? Não vai ter direito ao seguro-desemprego se você pedir demissão, se você for despedido por justa causa ou findou o contrato de trabalho. Óbvio,
né, pessoal? Então, numa lei complementar, igual eu já falei aqui em cima no artigo 6º, o mesmo vai falar com o artigo 7º, precisa de uma lei para regulamentar, tá? Artigo 7º também é direito de segunda geração, tá, gente? Partida 22 da Declaração Universal, você começa a ver direitos trabalhistas na Declaração Universal, né? Vamos lá. Quais são os casos que não pode demitir? É uma vedação absoluta ao desemprego. Membro da CIPA, Comissão Interna de Acidentes, de Prevenção de Acidentes, e a gestante. Não precisa memorizar isso aqui não, isso aqui não está na Constituição não, tá? Isso aqui está nos atos de disposições transitórias, tá? Lá no final. Só coloquei aqui para você, né, curiosidade. Então essas duas galera, essa cabecinha não pode. FGTS, servidor público tem? Não tem. E se é despedido sem justa causa, tem esse aumento aqui, mas você não precisa saber desse aumento. O que está na Constituição é o que você precisa saber. O FGTS, ele é de contribuição obrigatória. Contribuição obrigatória, tá bom? Só isso você tem que saber. E depois vai vir a CLT ali, destrinchando. Eu coloquei algumas curiosidades do Fundo de Garantia aqui para você saber, mas não precisa ficar decorando isso, viu? Salário mínimo cai muito. Quando cai? Fala que o salário mínimo ele é fixado por decreto. Não. O presidente ele pode dar um aumento, um reajuste é por decreto. Agora o salário mínimo é fixado por lei. Cuidado com essas pegadinhas da banca, tá? Para com essa porra. Bom dia, caralho. Vamos lá. Senão, acho que é pergunta. Vamos lá. O salário mínimo, ele é outra questão de prova. Ele é vedado vincular. Por exemplo, eu ganho a minha remuneração de policial penal e eu também vou ganhar um salário mínimo. Não pode vincular. Ou é o salário mínimo, ou é a sua remuneração. Beleza? Aí cai na prova lá. Ele é unificado regionalmente. Antigamente até era. O maior salário mínimo era de Brasília. Hoje, não mais. Ele é reajustado anualmente. Na prática, ele é até ajustado anualmente, mas o que está na Constituição Federal é que ele é reajustado periodicamente. Cuidado, fixado por lei, unificado nacionalmente e reajustado periodicamente. E vedado vinculação para qualquer fim. Tem que decorar, tá? Salário mínimo, então, essas 4 coisas você vai ter que decorar. Vai ter que decorar. 13º, pessoal. Ele é calculado no mês de dezembro. É uma gratificação natalina que equivale a 1/12 do seu serviço. Né? Então, no final do ano, você ganha mais um salário, é coisa boa. Isso nada mais é ali que você trabalhou de impostos ou durante o ano o patrão reduziu o seu salário. Patrão não, né? A CLT. Né? Não coloca o patrão como malvadão, né? Mas simplesmente já está tudo descontado, tudo bonitinho. Esse 13º aí é tudo ilusão, tá? Mas você fica feliz, eu também fico feliz. A gente se engana e é assim que a gente vive, tá? 13º também está previsto aqui. Como é que cai não cai muita coisa não. 13º fala assim, que o mês de cálculo dele é em janeiro. O mês de cálculo dele é em novembro. Não, o mês de cálculo dele é em dezembro, tá? Agora vem a primeira das grandes nas pegadinhas. A gente vai ver que o salário lá na frente, os artigos 37, 38 e 39 da Constituição Federal, lá na frente, que o vencimento e a remuneração do servidor público é irredutível, não reduz. Se um policial ele ganha, socioeducativo, ele ganha 4.600 bruto, não reduz, não reduz. Porém, na CLT, quem trabalha no mercado de trabalho, dá para reduzir. Se fizer uma reunião e o sindicato, ele falar que pode reduzir. São as CCTs ou ACTs, são as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho, ACT ou CCT, tá? Une que o sindicato, o patrão, um líder, é o representante classista dos empregadores, e eles decidem reduzir. Pode. É irredutível, salvo o CCT. Então não é um direito absoluto, nós temos uma exceção aqui. Beleza, pessoal? Então esse é o primeiro direito
que a CCT ela pode ali, ó, reduzir, tá? É irredutível, salvo ali convenções coletivas de trabalho. Toma cuidado com isso. Porque o vencimento, o soldo, a remuneração, o vencimento da remuneração, o subsídio do servidor público é irredutível em qualquer caso, salvo a criação de tributos. A gente vai estudar no artigo 38. Óbvio, se criou um imposto, você vai ter que pagar esse imposto, né? Em tese, vai estar reduzindo o seu vencimento. Agora, chegar e falar para você que você vai ganhar menos a partir de amanhã, isso não existe para o servidor público. Para o mercado de trabalho já existe, tá? O que é um piso? O piso é a menor remuneração de uma categoria. O piso, por exemplo, da Polícia Militar, para você entender, né, que ela é estruturada em hierarquia, né? O piso da Polícia Militar é do soldado. E o teto é lá do coronel. Entende? Então, o piso é o menor valor de uma categoria. Porém, esse piso nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Soldado não é, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, antigamente, hoje não é. Antigamente, o piso do recruta no exército, era do recruta, era menor que o salário mínimo. O STF entendia que não tem problema, porque é um serviço cívico de ajuda à pátria. E aí o STF passou pano e falou que não tem problema. Mas no pau da goiaba, se a gente fosse olhar na luz da Constituição Federal, não poderia. Confere? Porque o piso não pode ser nunca inferior ao salário mínimo, o piso de uma categoria, tá? O que é remuneração? Ah, tá, 13º, o servidor público tem? Tem, por isso que está de verde. Tudo que está de verde aqui, pessoal, salário mínimo, o servidor público tem, Robson? Tem, no sentido que a remuneração dele não pode ser menor que o salário mínimo, tá bom? Aqui, ó, a remuneração do servidor não pode ser menor que o salário mínimo. Então, salário mínimo, tudo que está de verdinho, o servidor público tem. Grava isso, porque às vezes a banca pede qual alternativa é um direito trabalhista que o servidor público não faz jus. Sacou? Vamos lá. Remuneração variável. São os adicionais. O servidor público tem. A remuneração variável no mercado de trabalho, se você vende mais sapato, você ganha comissão, né? Ou você ali, comissão não seria nem isso. Seria ali, por exemplo, melhor funcionário do mês. O melhor funcionário do mês ele tem um adicional, tá? De R$ 50, por exemplo. Já no servidor público, adicional, por exemplo, ADE, adicional de desempenho, tá? E vários outros adicionais. O servidor público também tem essa remuneração variável. Lembrando que ela não pode ser menor, inferior que ao salário mínimo. Nada, gente, que você ganha pode ser menor que o salário mínimo. O salário mínimo, ele é a base para você sobreviver. Ah, mas o estagiário, aquele que faz meia, em vez de fazer 8 horas, aí é outros 500. Se você trabalha 8 horas diárias, 44 horas semanais, você tem que ganhar no mínimo um salário mínimo. Beleza? Óbvio que o noturno, quem trabalha noturno, vai ter adicional noturno. Sempre, sempre o noturno ganha mais que o diurno. Enquanto 20%. Mas aí a gente vai estudar aqui, ó. Eu vou aprofundar com vocês. A Constituição Federal ela não aprofunda, tá, gente? Então não precisa decorar isso aqui. A única coisa que você tem que decorar é o seguinte, que o noturno sempre será maior a remuneração que o diurno, tá? Se você trabalha no horário noturno no perímetro urbano, você ganha 20% a mais, no rural 25%. E os horários, o que é noturno? É de 22 a 6? Não, no urbano é 22 a 5 e no rural 21 a 5. Tranquilo? Não precisa decorar isso não. A Selecom já pediu isso, tá? Mas covardia, né? Porque não tá na Constituição. E aí eu coloquei, para a gente não ser pego de surpresa. Beleza? Retenção do salário. O patrão chega para você e fala assim: eu não tenho como te pagar, Robson. Não é crime. Você vai ficar no prejuízo se a empresa decretar falência. Tudo bem? Agora, a retenção dolosa. Ele tem dinheiro, mas não te paga. Tá? Não é a culposa, não. Então aí é crime. Ele vai responder na esfera penal.
por estar retendo dolosamente o seu salário. Teve até uma empresa de ônibus, eu não sei qual, que ela faliu. Não foi recente não, já tem tempo. E teve um colega meu que trabalhava de motorista, não recebeu, coisa de 15 mil reais. Tá? Ela decretou falência. Lucros. O patrão é bonzinho, ele vê que você é um cara bom e ele vai te dar participação nos lucros da empresa. É um direito aqui, mas não é obrigatório. É excepcional. É decisão do patrão. Não vincula ao salário. Como assim não vincula ao salário? Não é algo certo que vai estar todo mês no seu salário. Tá bom? Então, muito cai em provas também falando que é obrigatório, falando que vai vincular no salário, que você vai receber para sempre, incorpora na aposentadoria. Não. Participação dos lucros, não. Salário família para filhos até 14 anos ou inválidos em qualquer idade. Vamos lá. Você vai estudar comigo a Lei 869. O que é a Lei 869? É um estatuto que vai reger ali o policial penal e o policial socioeducativo. É o Estatuto dos Servidores Civis de Minas Gerais. Se você é servidor, se você é civil, não é militar, civil, e trabalha em Minas Gerais, você tem que obedecer este estatuto. E lá fala do abono família. Lá muda um pouco as idades, tá? Lá é filho até os, salvo engano, 21 anos, né? Se não trabalha, é dependente do servidor público, até 24 anos se ele é estudante, filha viúva em qualquer idade, né? Aquele alienado, aquele que tem problemas mentais em qualquer idade. Aqui é diferente. Esse adicional família, ele é para filhos até 14 anos. Beleza, pessoal? Você tem que decorar. Lá você vai ter que decorar na 869 essas idades. E aqui no artigo 7º. E aí, o Robson, como é que eu faço? Se ele fala do salário família da Constituição Federal, artigo 7º, é até 14 anos que você vai receber. Tá? Se ele falar da 869, o abono família, são as outras idades que eu falei. Tá bom? E aí você ganha uma merrequinha a mais aí, tá bom? Do seu salário. Vamos lá. A jornada também muda um pouquinho, gente. Para a CLT, são 44 horas semanais. Para o servidor público, você vai ver lá comigo, quando a gente for estudar servidor público, são 40 horas semanais. São 4 horas a menos, né? E na CLT, na selva, você ou faz 1 hora a mais de segunda a sexta, ou faz 4 horas no sábado, né? Aqui na CLT também pode plantão, 12 por 36, tá? E essa jornada, ela pode ser ali compensada, tudo bem? E ela pode ser ali, sofrer uma redução, tá? Mas precisa da CCT ou ACT. O sindicato reunir com o empregado, com o empregador e deliberar sobre isso. Turno ininterrupto de 6 horas, o que é isso? Quando é que vai contar como um turno ininterrupto? Você trabalhou direto. Quando você trabalhar direto por 6 horas, você pode ter feito horário de almoço, intervalo para refeição, um intervalo de 15 minutos? Pode, e ainda assim é contado como turno ininterrupto, tá? 6 horas no mínimo. Mas se tiver CCT ou ACT, essa reuniãozinha, pode aumentar ou reduzir esse turno ininterrupto. Não, a partir de hoje da empresa aqui, na categoria, aprovado pelo sindicato, turno ininterrupto é a partir de 10 horas. Não pode, né? Que são 8 horas diárias, né? Então, turno ininterrupto é a partir de 8 horas. 7 horas e 30. Aí vai ficar, né? Então, negociação coletiva pode alterar esse turno ininterrupto. Às vezes a banca coloca falando que ele parou para almoçar. Isso vai interromper o turno ininterrupto. Não vai. Repouso semanal não é exclusivo ou obrigatório, é preferência aos domingos, tá? E aí você repousa de maneira remunerada. É o repouso heptodomadário, né? No dia ali de domingo. Servidor público tem hora extra, servidor público tem férias, o servidor público tem maternidade, o servidor público tem paternidade, o servidor público tem proteção à mulher tem. Vamos lá.
Hora extra é bem tranquilo, tá, pessoal? Já na 869 não se chama hora extra. Lá na 869, no Estatuto dos Servidores Civis de Minas Gerais, chama serviço extraordinário. Se você faz uma hora extra na CLT, 1 hora vai equivaler a 1h30. Você, se for ali fora do seu expediente, ganha no mínimo 50%. Mas se for domingo e feriado, você tem que ganhar no mínimo 100%. Esses valores valem só para a CLT, porque lá na Lei 869, para o policial socioeducativo, para o policial penal, quem vai arbitrar esse valor é o secretário de Estado, atualmente é o Rogério Greco. Ele que vai arbitrar de quanto será essa hora extra. Tá, pessoal? Na prática, folga. Em vez de o Estado gastar dinheiro, a administração, a direção ali da unidade prisional, da unidade socioeducativa, ela converte essa hora extra em folga, porque nós temos ali um banco de horas, que são 40 horas semanais. Beleza? Férias, óbvio, você vai ganhar ali, no mínimo, 1/3. Se o seu patrão for moço, você pode ganhar mais que 1/3. Tudo bem? Licença maternidade para as mulheres, 120 dias. 869 lá na leitura fria está 90, mas o STF já ajustou para 120 dias. A Lei 869 ela foi feita em 1952, 1954, lá em Juscelino Kubitschek, que era governador. Ela é muito antiga. Muita coisa foi alterada nela. Tome cuidado quando você for fazer leitura fria, tá? A gente vai estudar ela direitinho. Licença paternidade não tem. Fala que o cara ele tem direito, mas na Constituição Federal não está falando nada. Nos atos de disposições constitucionais transitórios, que é como se fosse uma outra Constituição, vem falando 5 dias, mas isso já está sendo alterado para 20 dias, tá, pessoal? Inclusive no funcionalismo público já está valendo 20 dias, tá, em Minas Gerais. Tem pouco tempo isso. Tem 1 mês, 2 meses, tá? Tem pouco tempo isso. Proteção da mulher no mercado de trabalho por incentivos, ficar na prova, incentivos gerais, não, incentivos específicos. Como assim, Robson? Você que é homem, você tem TPM, você sangra, tem uns que sangram pelo botão, né? Mas você sangra, você menstrua, ele tem menopausa, andropausa, você engravida. Alguns. Então, a licença maternidade é de 120 dias e a mulher tem proteção no mercado de trabalho por incentivos específicos. Tá bom? Coisas que a mulher tem que o homem não tem. Então, não são incentivos gerais estendidos para o homem. São incentivos específicos. Beleza? Aviso prévio, o servidor público não tem. Seguro acidente, o servidor público não tem. E o que é o aviso prévio? Ele é no mínimo de 30 dias. Ele tem vários outros dias, mas a Constituição Federal coloca só o mínimo. Tá? Ele varia de acordo com o tempo que você está trabalhando na empresa e tal. Mas a Constituição coloca só o mínimo, e é só o mínimo que você tem que decorar, que ele é proporcional a 30 dias. Ponto. Ponto. Acabou. Não, porque aí se eu trabalhei por 10 anos, meu aviso prévio é de 3 meses, 6 meses. Não é para decorar isso. Isso é CLT. Decora só o que está na Constituição. Não vai cair CLT na tua prova. Vai cair Constituição. Tá? Seguro acidente. Você ali tem uma máquina de cortar linguiça. E ela está com mau funcionamento e ela acaba decepando o seu mindinho. Além da indenização que o INSS vai te dar, você também vai ganhar uma indenização pelo empregador. Mas aí tem que incorrer em dolo ou culpa, isso vai ser avaliado. O que é dolo? O empregador sabia que aquela máquina estava com defeito e mesmo assim não arrumou. Ele deliberadamente deixou aquela máquina lá com defeito para você usar. Ou culpa. Ele não sabia. Mas é responsabilidade dele saber, ué. Mas ele incorreu em culpa. Foi sem querer, entendeu? Então, como é que cai na prova? Que você vai ter só a indenização do INSS ou a indenização do empregador. Você vai ter que escolher. Não. Você vai ter dos dois. Beleza? Seguro acidente. Bens adicionais penoso, que envolve muito esforço físico. Perigoso, periculosidade. Poroso, que envolve ali questões químicas que degradam o seu sistema respiratório. Insalubre, são questões ali de higiene, de salubridade. Não há salubridade, você ganha. E o noturno, que a gente já falou sobre ele.
O servidor público tem direito? Tem. Né? Nós temos adicionais, e se você entrar na justiça, no socioeducativo, no penal, você consegue noturno. Inclusive, eu estou fazendo isso. Retroativo, inclusive. Beleza? Você consegue fazer, mas aí já temos causas ganhas, e aí você ganha também, mas você tem que entrar na justiça. Né? E demora para receber e tal, mas consegue. Tá? Isso aí já é causa ganha. Proteção em face da automação. Os robôs, principalmente montadoras de carros, né? Não pode reduzir os postos humanos. É uma proteção que a Constituição dá para o ser humano, para o trabalhador. Assistência aos filhos independentes de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas. Antigamente, era de 0 a 6. Como foi reformulado o ensino, né? Agora vai até o 9º ano e tal, papum, eles mudaram para 5 anos. Toma cuidado para você não pegar material velho. E lá fala de 0 a 6, 0 a 5. Para filhos independentes em creche e escolas, para você conseguir trabalhar, né? Porque a partir de 6 anos de idade já começa a antiga primeira série, que é o 1º ano. E como a gente viu no ECA, o ensino fundamental ele é obrigatório. E o ensino médio também se estende essa obrigatoriedade. Perfeito? Então, a partir do 1º ano, você tem que matricular seu filho na escola. Antes do 1º ano, que é o maternal, e ali o 1º e 2º períodos, você ali vai ter creches ou pré-escolas. Tranquilo? O que seriam créditos resultantes ali da relação de trabalho? Você foi demitido. Você tem até 2 anos. Espera aí um pouquinho. Vamos lá. Botei ordem no hospício aqui que tá demais, véio. Pelo amor de Deus. Então, pessoal, você foi ali demitido. Justa causa, assim, não importa. O patrão ficou te devendo no FUFA. Você tem até 2 anos da extinção do contrato. Você tem até 2 anos da extinção do contrato para requerer o que está te devendo. E depois que você entrou na justiça e tal, você tem que receber em até 5 anos. Beleza? Se passou 2 anos que você foi demitido e você não requereu, babau. Perdeu. Beleza? E depois que você entrou, você vai receber em até 5 anos. Beleza? Como que cai em prova? Simples. Eles invertem. Até 5 anos após a extinção do contrato que você tem para entrar e prescreve em 2 anos. Não.
até 2 anos da extinção do contrato e prescreve em 5. O que é prescrever? Não pode mais. É o prazo que você tem para receber. Pronto. Tranquilo? A partir do momento que você reclamou, né? Ou seja, solicitou. Igualdade. Eu posso ali remunerar de forma diferente um negro de um branco, um homossexual de um heterossexual, um menor de idade de um maior de idade? Não, não posso. Um deficiente ele pode ganhar menos que um trabalhador normal. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Não tem um braço. Ele pode ganhar menos do que tem 2 braços? Não. Tá? Agora, se você tem um nível médio e eu tenho um nível superior, eu coloquei aqui, escolaridade não entra, olha aqui. Aí eu posso ganhar mais. O que tem? Porque eu sou mais capacitado que você no papel. Diploma. Tranquilo? Agora, proibição por idade, sexo, opção sexual, cor e estado civil. Eu posso ali remunerar mais alguém que é casado que alguém que é solteiro? Não, não posso. Mas escolaridade eu posso, tá? Para nossa prova, para mim a cereja do bolo é isso aqui, ó. Menor de idade. O que é o menor de idade, pessoal? É ali o adolescente ou a criança. A criança, ela pode trabalhar em nenhuma hipótese, porque criança é até 12 incompletos. E a Constituição menor de 14 ela veda em qualquer hipótese. Beleza? Então, o adolescente, a partir de 12 completos até 13, ele não pode, tá? A partir de 14, ele pode, tá bom? De 14 a 16, se não prejudicar os estudos, ele pode na forma de estagiário. Ele vai ganhar uma remuneração que é pedagógica, não vai vincular a produção, carteira assinada, nada disso. É como se fosse um pequeno aprendiz, tá? De 16 a 18, ele pode trabalhar de forma penosa. Como ele é jovem e tal, ele pode trabalhar naquelas atividades que envolvem esforço físico. Porém, ele não pode trabalhar de 16 a 18, ele não pode trabalhar no noturno, no poroso, no insalubre e no perigoso. Só no penoso, beleza? De 18 para frente, aí pode noturno, perigoso, poroso, insalubre, penoso, aí vai, pode tudo. De 16 a 18, ele só trabalha no penoso. Você vai ver na Constituição Federal lá falando que 16 a 18, proibido. Noturno, perigoso, insalubre, poroso, tá bom? Mas o penoso você não vê, beleza? Então, que é esforço físico, ele pode. Toma cuidado, porque lá no ECA fala que o menor de 14, ele pode trabalhar. Isso é inconstitucional. Isso que vai cair. Menor de 14 não pode. 14 a 16 não pode prejudicar o estudo e 16 a 18 é o penoso. Beleza? Aqui eu coloco uma tabelinha. Né? Infelizmente, a diarista, a doméstica, ela não tem alguns direitos, eles não foram regulamentados. Piso, participação de lucros, proteção no mercado de trabalho, coitada, né? Créditos, aqueles de 2 anos, 5 anos, né? Proteção em fase da automação, turno ininterrupto, adicionais, igualdade. Ela não tem igualdade com o trabalhador urbano e rural, no sentido de ganhar aqui, ó, o mesmo salário, sabe? Não tem carteira assinada, né? Então, isso aí não precisa decorar não, tá, pessoal? O que vocês têm que saber é isso aqui, ó. Quais são os direitos trabalhistas que o servidor público tem? Tranquilo? Quais são os direitos trabalhistas que o servidor público ele tem? São esses aqui, beleza? Bem, eu vou avançar aqui um pouquinho agora, falando de algumas coisas, são os direitos trabalhistas coletivos. E aí eu vou falar um pouquinho de sindicato. Né? Vou ter que falar para quem é de direita roxa e não gosta, vai ter que ouvir. O sindicato, qual que é a diferença para a associação? A associação é um direito de primeira geração. É um grupo de pessoas com interesses em comuns, elas se reúnem, associação dos brochas. Aí vai entrar o Thaleson, vai entrar os Coroa, o Peterson, vai entrar o PQ, vai entrar todo mundo. Até eu entro, tá? Já tô ficando velho também. Agora, o sindicato é uma reunião de pessoas para fins trabalhistas. Seja para defender um trabalhador de forma isolada ou um grupo de trabalhadores.
na justiça, questão judicial, ou ali, âmbito administrativo, com o patrão, com as CCTs, as ACTs, né? E aí o sindicato, ele está previsto na Constituição, tá? Sindicato rural, colônia de pescador, não importa. É para defender essas questões trabalhistas. Assim como a associação, o artigo 5º que a gente viu, o sindicato é a mesma coisa. Você não é obrigado a entrar, você não é obrigado a sair, você não é obrigado a permanecer, tá? Hoje, nem a contribuição do sindicato é mais obrigatória. Isso caiu por terra, é facultativa. Então, a contribuição sindical, você contribui se você quiser. Por exemplo, nós temos os sindicatos dos policiais penais. Tem ali o sindicato também dos policiais socioeducativos. Se você quiser, vai descontar no seu contra-cheque a contribuição para o sindicato. Se você não quiser, não desconta. Beleza? E aí o que acontece? Ah, e essa contribuição federativa, Robson, que está na Constituição Federal? Ela é uma contribuição que o sindicato dá para a federação, para o Estado, para o governo. Né? E aí ela é obrigatória. Tem que fazer essa contribuição como se fosse um imposto, sabe? E o mínimo de existência de um sindicato é na esfera municipal, tá? E não pode ter na mesma esfera um sindicato igual. Por exemplo, Sindicato do Comércio de Juiz de Fora, esfera municipal, Juiz de Fora. Não pode ter dois sindicatos do comércio de Juiz de Fora, entendeu? No mínimo na esfera municipal e não pode ter dois iguais, beleza? Aqui, ó, sem concorrência, beleza? Mínimo esfera municipal. É o princípio da unicidade sindical, tá? Que é no mínimo esfera municipal e não pode ter concorrência. Então é um sindicato, ele é uno, beleza? Mas quais são então as obrigações do sindicato? Vedado mais de uma associação, né, uma associação trabalhista, sindicato na mesma base territorial, tem que registrar em órgão competente, tá? E ele é obrigado a participar das CCTs. Lembra? Para reduzir o turno ininterrupto de 6 horas, para reduzir ali o salário do trabalhador. Então, é aí que o sindicato entra, tá bom? Já falei da contribuição aqui. Isso aqui é interessante. Caiu na prova da Polícia Penal de 2013. É ali o representante classista. E se uma empresa tem mais de 200 operários, pode-se eleger um representante. É uma ponte do empregado com o patrão. É um caboclinho que vai falar por todos, tá? Inclusive, até os aposentados podem votar nesse caboclinho. Inclusive, o aposentado daquela empresa, ele pode ser o representante. Beleza? É um entendimento direto que se faz com o patrão, sindicato e o representante. Não é o presidente do sindicato. Ele é o representante dos trabalhadores. Reúne com o patrão, esse representante e o sindicato. E aí eles vão deliberar sobre as... Ele leva as petições dos trabalhadores para o patrão, beleza? Agora eu vou falar do presidente do sindicato. Ele tem uma estabilidade. Como assim? Ele não pode ser demitido da empresa que ele trabalha. Vamos supor, então, que o Robertinho, ele ali quer ser o presidente do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora. Ele trabalha numa loja de calçado. A partir do momento que ele registra a candidatura dele, ele não pode ser demitido, a não ser que ele faça merda, uma falta grave ou justa causa. Tirando isso, ele não pode ser demitido, tá? Começa do registro, porra, mas não foi nem eleito. É do registro da candidatura, ainda vai ter eleição ainda para o sindicato, e só termina um ano após o término da candidatura. Ele parou de ser presidente do sindicato, um ano ainda, ele ainda tem estabilidade. Inclusive o suplente dele. O suplente é como se fosse o vice, tá? Se ele passa mal e tal, tem que se afastar, o suplente ele assume. Olha que doideira, né? Então, esse representante sindical ele tem essa estabilidade. Grava o início e grava o fim. A banca coloca assim que o início se dá a partir da eleição dele. Não. A partir do mero registro de candidatura, tá? Vamos falar um pouquinho de greve, né? PJ aqui é feita, se o salário mínimo aumentar, pensão alimentícia também aumenta. Ponto.
Greve. A greve, ela não pode ter, na greve, falta grave, ela tem que ser pacífica, ela não pode ser proibida pelo Tribunal do Trabalho. E aí, vamos lá. O trabalhador normal, ele pode fazer greve. Alguns serviços essenciais, eles não podem parar. E, por exemplo, um serviço de transporte, pode fazer greve? Até pode, mas ele não pode parar por completo. Tem que ter o mínimo rodando. Mas vamos falar da greve para o policial socioeducativo, para o policial penal. Vamos lá. Nós vemos na Constituição Federal que os órgãos militares, eles não podem fazer greve e nem criar sindicatos. Agora, o STF falou que os órgãos que se referem à segurança pública, por exemplo, polícia militar, bombeiro militar, forças armadas, não podem fazer greve. Tudo que é militar, não pode. Mas o STF veio e estendeu uma interpretação extensiva da lei. Ele falou que os órgãos que são civis, mas que se referem à segurança pública, eles também não podem fazer greve. E aí entra a polícia penal, entra o policial a polícia socioeducativa, tá bom, pessoal? Eles são órgãos civis, mas são referentes à segurança pública, tá? Então também não pode fazer greve. Toma cuidado. Aí o pessoal chama, né, em vez de greve, fala manifestação. O Brasil é uma beleza. Pessoal, então a gente encerra por aqui essa questão desses direitos trabalhistas. Quando cai uma questão só em prova, tá? O foco aqui no constitucional artigo 5º, mas se está no edital a gente tem que ver, beleza? E óbvio que você vai ter que estudar, depois que você dominar o artigo 5º, para a gente dominar tudo, tá bom? É pequeno, é tranquilo, não tem mistério não. Vamos agora já pegar